Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A pauta da anistia, sem dúvida, ainda vai dar muito pano para manga. O ministro Alexandre de Moraes está preocupado com o que foi falado no dia 6, lá na manifestação na Paulista, e muito chamou a atenção da preocupação dele com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não por menos que é o nome mais forte para poder substituir Bolsonaro caso não dê certo de Bolsonaro se eleger novamente ou se tornar elegível. Estamos falando do governador da cidade mais importante da América do Sul e a cidade, o estado mais rico do nosso país. Alexandre de Moraes já está colocando deputados e senadores contra a parede por causa da anistia e eu quero mostrar para vocês do que estamos falando. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, vamos para cima, porque eles não estão brincando, principalmente nesse momento. Acompanhe comigo. Primeiro, o que aconteceu não pode ser admitido que aconteça novamente. Foi uma agressão às instituições. Uma agressão inimaginável. Acho que ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Agora, querer dizer que foi um golpe tem que ter um líder, golpe tem que ter uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. Não teve isso. Ali foram vândalos, baderneiros, que queriam, com inconformidade com o resultado da eleição, demonstrar sua revolta, achando que aquilo ali poderia resolver. Então, nós temos que punir as pessoas que foram lá, que quebraram, que depredaram. Essas pessoas, sim, precisam e devem ser punidas para que isso não aconteça novamente. Mas entendo também que não dá para exagerar no sentido das penalidades com quem não cometeu atos de tanta gravidade. Aqui a fala dele já mudou. A fala dele já não persiste a mesma e já estamos vendo deputados mudando sua opinião, senadores mudando a sua opinião de um dia para o outro. Após simplesmente passar as manifestações, já vemos uma mudança de comportamento. Olha com o que está preocupado, não é mesmo? Vem comigo aqui, ó. Tarcísio é o principal foco de atenção de ministros do Supremo Tribunal Federal no ato pró-anistia. A manifestação que aconteceu já deixou claro que sim, existe uma preocupação com o principal nome da direita, que é Tarcísio de Freitas. Gente, e aqui estamos falando caso Bolsonaro não consiga se tornar elegível. Tarcísio de Freitas é o nome mais forte, não tem outro. Nicolas Ferreira ainda é novo, é jovem e não tem idade para se tornar ou para se candidatar à presidência da República. Então estamos falando do nome mais forte que a direita tem nesse momento. Olha o que é a preocupação do Supremo nesse momento. Ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que as falas de Jair Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia, os organizadores do ato pela anistia em São Paulo, trará mais do mesmo. O foco dos magistrados está voltado para o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Visto como moderado e como uma postura mais ao centro pela maioria da corte, Tarcísio enfrentou desgaste junto aos magistrados por causa de sua fala no ato de Copacabana em 16 de março. Os ministros, inclusive Alexandre de Moraes, com quem o governador mantém um bom trânsito e um diálogo muito bom, porque estamos falando aqui do principal estado do nosso país e, claro, o principal ministro da Suprema Corte, com quem o governador mantém um bom trânsito e um diálogo, e se queixaram do tom adotado pelo pupilo de Bolsonaro para defender os condenados do dia 8 de janeiro. No carro de som do Rio de Janeiro, Tarcísio classificou os réus dos ataques golpistas como inocentes que receberam apenas... Como que aqui a gente pode entoar essas palavras aqui? Como pessoas que receberam uma baixa punição. E disse que a anistia aos envolvidos nos ataques golpistas seria um caminho para pacificar o país.
Os ministros, no entanto, não gostaram dessa fala de Tarcísio e viram isso como um ponto a ser muito e colocado na balança. A preocupação deles nesse momento é que qualquer outro nome surja para a direita, que, claro, o nome mais forte é o de Tarcísio de Freitas. E aí, Alexandre de Moraes, principalmente, não gostou dessa fala do dia 6 agora, onde Tarcísio de Freitas disse que sim, devemos lutar pela anistia. Lula, em um outro discurso que ele fez dias atrás, talvez, né, como uma amnésia que sempre dá na esquerda, eles se esqueceram que ele, Dilma e outros pupilos também foram anistiados lá nos anos 60, 70. E aí, agora, como é a direita que está pedindo, para eles nada serve, nada funciona e tudo vem à tona no momento mais preocupante do cenário político do nosso país. O governador Tarcísio de Freitas já disse que sim, apoia a anistia, e os governadores dos estados mais ricos do país estavam lá na Paulista. Não vimos governadores do Nordeste, não vimos governadores de outros estados com menos arrecadação. Nesse momento, foram os governadores com os estados mais ricos do país pedindo por anistia. Claro que os outros, uma boa parte deles, tem apoio de Lula e são da esquerda. E nesse momento é de muita preocupação, porque traz para nós uma reflexão do que realmente está em jogo. Os deputados já estão mudando seu discurso. Um dia apenas depois da manifestação, soubemos que houve reunião às pressas lá em Brasília de madrugada e todo o jogo político já começou a mudar. Todo o jogo político já começou a desencadear um medo, aquele medo rabo preso que a gente sempre fala. É claro que eles estão sempre pensando num próximo passo. E claro, Alexandre de Moraes não vai deixar barato. Se as falas de Tarcísio de Freitas entrarem para o Planalto, né, se assim acontecer em 2026, nós sabemos que isso preocupa, porque essa base e o povo têm acordado. Certamente que deputados e senadores mais alinhados com a direita entrarão na próxima política. E aí, meus amigos, com as falas de um presidente da República dizendo que pessoas estão presas há mais de 3, 4 anos e assim não conseguiram anistia, isso repercute de uma maneira impressionante e muito grande para o mundo. Como que o mundo vai enxergar o Brasil se tivermos um presidente da República como Tarcísio de Freitas revelando ao mundo o que está acontecendo? Porque nós vimos aí que Lula trouxe o Maduro para cá e tudo bem, ficou por isso mesmo. Mas há de nós falar, né, como aconteceu no passado, 2, 3, 4 anos atrás, que falávamos aqui de que Lula estava se associando a esse tipo de gente. Pessoas foram presas, tornozeleiras foram colocadas, sites foram derrubados, mas aí eis que surge Lula e aparece com o cara que nós estávamos criticando e nada aconteceu, nem com ele, nem com a esquerda. Eu já volto com muito mais informações, se inscreva, coloque aqui embaixo, deixe o seu like aqui para a gente saber que vocês estão gostando do vídeo. Vamos para cima, nós não podemos abandonar o nosso país. Tchau, pessoal!